nosso coração. Que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de estar falando às nossas mentes, aos nossos corações, Pai. Eu oro também pelas crianças, pelos professores que estarão ministrando na escola dominical, Pai. Que ali também haja liberdade, Senhor, de ensino, que nada venha tirar a atenção dos pequeninos para aquilo que o Senhor está fazendo ali também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se te pedir, pode sentar. A penúltima música, a terceira música que foi cantada, acho que era a terceira, bem no início, acho que o primeiro refrão me chamou a atenção. Isso. Diz ali: eu vejo a glória, o Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Obrigado. A gente cantou isso. E na minha mensagem vai ser mencionado isso. Eu vou estar falando um pouco da glória de Deus. E como ela se manifestou no Antigo Testamento, como ela se manifestou no Novo Testamento, e o propósito dela se manifestar em nossos dias hoje. E a pergunta com a qual eu gostaria de estar iniciando essa ministração é: o que você está se tornando? O que você está se tornando? Você pode dizer: pastor, eu acho que eu já estou formado, né? Já nasci, então já estou formado. Não estou me tornando nada, já sou algo, né? Não estou me tornando algo. Na verdade, a gente é formação, a gente ainda está em formação. Nós estamos nos formando, nós estamos nos tornando algo a cada dia. Recebi um vídeo muito impactante, acho que foi ontem, um cara falando com muita autoridade, assim, falando: você que é responsável pela tua saúde, o que acontece na tua saúde, você é o responsável. Porque se você não toma água, o problema vai ser, você mesmo vai estar gerando problema para você mesmo. Se você não cuida do teu descanso, as consequências que vai colher é você. E o cara falando assim com muita autoridade, né? Eu tenho uma certa dificuldade de tomar água, e já fui orientado e alertado, e outros hábitos mais, por médicos, né? Dizendo: você pode, né, trazer dificuldades. Eu já senti no meu corpo físico já a ausência da água e o problema que ela traz para mim, inclusive na minha corda vocal. Tive que ir a uma fonoaudióloga e ela constatou um nó, né? Como chama? Calo na corda vocal, né? E a primeira pergunta que ela fez assim: se toma muita água? Eu falei: o que a água tem a ver com a minha corda vocal? Né? Pensando que não tinha nada a ver. Ela falou: não, na verdade a água hidrata o corpo inteiro. Na verdade, o atrito depois, ao forçar e o uso da voz inadequadamente, cria o problema na corda vocal, mas o problema é a ausência de água também. Né? Então, enfim, o que eu estou querendo falar com isso? O que você está se tornando? Nós estamos em formação ainda, nós não estamos formados completamente. Cada dia mais eu me torno mais aquilo que eu me proponho a ser. Eu me proponho a ser algo, então a cada dia eu vou estar um passo mais perto daquilo que eu me propus a ser. E muitas vezes nessa caminhada de nos tornar algo, nós tomamos sobre nós uma identidade que não é nossa. Tipo, eu quero ser uma pessoa de sucesso que nem fulano de tal. Então, cada dia você vai estar fazendo um passo para se tornar fulano de tal. Está entendendo? Você está tomando um passo não para ser você mesmo, você está tomando um passo porque aquela pessoa, aquele líder, aquela influência que te influencia é o teu padrão. E isso não é errado, isso está certo. Aí você pode dizer: mas você acabou de falar, né? Mas aí que está, quem é o teu padrão? A Bíblia diz que nós devemos nos tornar mais parecidos com Cristo. Então Ele como alvo, Ele como padrão de perfeição, e a cada dia mais nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Então não existe nada de errado de você ter um padrão. Você deve ter um padrão, mas o padrão já está estabelecido. Agora, se eu procuro me parecer mais, né,
com isso, com aquilo, com aquele outro, e não a Cristo, aí é um problema seu. Isso pode gerar frustrações, se eu estou tentando não ser uma coisa que não deveria ser. Enfim, falando sobre a glória de Deus, e ela aparece na Bíblia, da primeira vez, na primeira manifestação da glória sobrenatural de Deus, nós vamos encontrá-la em Êxodo, capítulo 19. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, onde nós temos a manifestação da glória de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 20, e aí por isso que eu falei que era para abrir a projeção de novo, porque realmente aconteceu mais ou menos, né, aquele Spielberg lá, tem muito a aprender com Deus ainda, porque os efeitos dele são fracos, né, mediante aquilo que Deus fez, porque Deus causou pânico no povo inteiro, quando Deus desceu na glória dele no Monte Sinai, aquilo, efeitos especiais é pouco, né, para a manifestação da glória de Deus é algo extraordinário, certo? E se a gente for ver esse relato, a gente fica extasiado, né, de ver como é que Deus se mostrou naquele momento. Capítulo 19, versículo 16 em diante, ele diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A gente falou de se estremecer, né? Tremendo. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o clangor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava a Deus. Então Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Que foi isso, né? Que foi isso? Efeito especial é pouco, né? Fico tentando imaginar essa cena, né? Aquilo deve ter sido uma coisa extraordinária. E pensa você, né? Eu fico pensando naquela tormenta que levanta, né? Tem às vezes aquela nuvem de tormenta que levanta assim, que parece que vai e acaba o fim do mundo, né? Tem gente que já fica com medo, né? Hoje a gente falou, né, do medo do fim, né? Medo de morrer e tal. Tem gente que nessa hora já começa a dizer, meu Deus, Jesus está voltando. Aí já começa a ajoelhar, começa, né, botar a casa em dia e tal. Mas diz que quando Jesus voltar não vai ser assim, amado. A coisa, pá, já foi, já veio, né? Quando você vê, já foi, amigo, né? Já foi ou já fui, né? Não sei se você entendeu, né? Mas espero que você diga, já fui, tá bom? Enfim, foi uma manifestação de Deus extraordinária nesse momento. Foi algo, né, de outro mundo. E realmente, né, o outro mundo, o mundo espiritual, se conectando com o mundo natural, Deus, o Criador do céu e da terra, vindo de uma forma presencial, visual, para as pessoas, foi algo assim, né, indescritível. E diz ali que Moisés falava e Deus o respondia. Veja lá agora no versículo, capítulo 24, versículo 15 a 18. Capítulo 24, versículos 15 a 18. Veja só isso. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Na verdade, eu pulei uma parte aqui, que se você for ver, Moisés sobe e desce, deixando aí, vai de volta, fala para o povo, sobe de novo, ouve Deus, vai de volta. Só nessa ida e vinda, o cara já deve ter perdido algumas, né? Pensa Moisés, o cara já tinha 80 anos, tá? Nessas circunstâncias, o cara já tinha 80 anos, e sobe e desce, e sobe um monte, desce um monte, sobe um monte, desce um monte. A coisa era incrível, a coisa era intensa, né? Mas eu fico pensando um cara fit, né? Se tem cara fitness hoje,
de 80 anos, eu acho que não batia nosso querido Moisés aqui, que o cara era, né, para subir o monte, era falar com ele mesmo, né? Ele falava, sobe o monte, ia lá, desce o monte e fala para o povo, descer o monte. Agora, Deus chama ele naquela nuvem da glória de Deus, aquela tempestade formada que não chovia, né? Aquela coisa incrível. Deus chama Moisés para lá, e aí Moisés chega lá, e aí o que acontece? Nada. Moisés espera um dia, né? Primeiro Moisés chegou assim, olhou, tá, deu uma hora agora. Daí Deus, era para eu vir ou não era para eu vir? Porque eu subi e desci tantas vezes que eu agora já nem sei mais se era para subir, se era para descer, mas era para ficar esperando aqui mesmo? E nada, né? Diz lá no versículo 15, né? Tendo Moisés subido a nuvem, cobriu o monte, né? E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus Moisés. Significa que ele subiu no monte e ficou esperando 6 dias, amigo. Pensa num trânsito que não estava, né? Para Deus atender a pedido lá de Moisés. Ficou 6 dias esperando para Deus chamar e dizer, agora pode entrar na nuvem. Então, a nuvem cobriu o monte, ele subiu, ficou aguardando, ficou esperando. E no 7º dia Deus diz, agora chega, agora vem cá. Se você ficar irritado já de esperar meia hora na frente do banco, né? Se você fica estressado com 1 hora de trânsito, né? Você pega a BR-101 que está uma bênção, né? Aí chega perto de Joinville ali, estão fazendo manutenção naquela ponte lá que já faz, né? Vamos festejar daqui a pouco, né? 25 anos, né? Que aquela coisa não fica pronta, mas enfim. A gente já fica estressado no trânsito. Agora pensa Moisés parado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí fica pensando, eu sou bem humano, penso assim, será que eu vi direito? Será que era para ter subido ou será que era para ter esperado lá embaixo? Eu não sei se você é tão impaciente quanto eu, mas eu ia ficar meio angustiado nessa hora. Deus, será que eu vi certo? Né? Daí Deus, quanto tempo mesmo? Vai demorar mais um pouco? E ele ficou 6 dias para no 7º dia ele entrar na glória de Deus. E aí, amigo, se você acha que acabou no 7º dia, aí que a coisa começou. Ficou 40 dias. 40 dias. Ficou 40 dias no monte. Aí a gente não entende, né? Porque 40 dias é muito tempo, né? Para ficar em cima do monte. Tanto é que o povo também estranhou que está demorando demais. Eu acho que já deve ter morrido. Não é possível. O cara sem comer, né? O cara sumiu no monte, ficou 40 dias. Aí o povo, o que ele fez? Fez um outro ídolo, né? Moisés morreu, vamos levantar um outro ídolo, um outro líder e vamos, sei lá, né? Vamos tomar o nosso rumo. O que acontece? Esses 40 dias, eu acho que existe um delay do mundo espiritual para o nosso mundo natural. Acho que existe um delay. O que é um delay? Né? É um atraso, né? Porque a gente estava estudando os profetas essa semana, né? O profeta Daniel, e aí o profeta Daniel começa a orar e jejuar. Ficou 21 dias em oração e jejum. Não sei se ele ficou os 21 dias só orando e jejum, eu acho que não, mas enfim. Mas ele tirou um período de jejum e de oração, pedindo a direção de Deus de 21 dias. Se você fez o jejum de café da manhã, já achou que era ruim, tem gente que jejuou muito mais que você. Mas já é um bom começo, continua, tá, mano? Então o que acontece? 21 dias, e aí chega o anjo e diz para ele, amigo, primeiro dia que você começou a orar, Deus já me mandou já trazer a resposta para ti. Meu Deus, se você foi mandado no primeiro dia, você chega no 21º, alguma coisa aconteceu. Pegou a 101. Pegou a 101, foi Joinville, passou por Joinville? Não. Havia o principado, né, da Pérsia, que estava impedindo o anjo de chegar e trazer a resposta para o nosso amigo Daniel. E houve uma pequena batalha, né, uma pequena disputa, né, de autoridade ali. E aí ele chamou o amigo dele, Miguel, né, se você tem uma causa difícil, né, não chama Gabriel, porque ele tem problema, o cara não chega. Agora chamou Miguel, ele resolve. Tá? Aí chegou Miguel
resolveu a parada com o principado da Pérsia e ele chega com a resposta para nosso amigo Daniel. Então parece que existe um delay, porque parece que uma meia hora lá é dias aqui. Porque nessa batalha ali, só de Gabriel chegar com a resposta para Daniel, levou 21 dias. Sendo que Deus já tinha dado o start para ele no primeiro dia de jejum. Não podia ter economizado os outros 20 dias, né? Mas enfim, existe um delay, existe uma diferença entre o tempo lá e o tempo cá. O tempo no céu é uma coisa e o tempo na terra é outra coisa. É isso que eu entendo. Não entendo muito do tempo como é que funciona lá, mas sei como é que o tempo funciona aqui. E estudando a Bíblia a gente percebe que existe uma certa diferença. E 40 dias, para nós, parece uma eternidade. Porque se era para eu ficar subindo no monte, né? Sobe lá no monte das intensas, ficar 40 dias lá, misericórdia, né? Agora, Moisés ficou 40 dias no monte, na presença de Deus. Eu creio que para ele deve ter parecido como se fosse assim. O que acontece nesses 40 dias? Se você for folhear a sua Bíblia, né, folha por folha, você está vendo aquilo que aconteceu esses 40 dias lá. Tá? Lei, mais lei. Aí você chega lá no capítulo 31. Chega lá no capítulo 31. Aí você vai ver o seguinte, capítulo 31, versículo 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E aí, capítulo 32, você vai ver aí, né, essa situação. Pois é, Moisés está demorando demais e tal, e aí vocês podem ver o que acontece na sequência. Então, esses 40 dias que ele passou no monte, orando, na presença de Deus, Deus estava dando para Moisés, revelando coisas, medidas do tabernáculo, coisas muito específicas, minuciosas, que se você for ler esses capítulos, você vai ver, né, toda a estratégia, como é que era para montar o tabernáculo, para que servia o tabernáculo e tudo mais. E aí, chega um momento que ele diz: ei, acabou, desce porque o teu povo está pecando. Desce porque lá embaixo a coisa não deu certo, deu ruim, né? Não deu certo. Purifica o povo porque o povo desandou. E aí a gente sabe onde é que vão parar essas 2 pedras, placas de pedra, né? Vão parar no chão quebradas. Mas enfim, o que eu queria destacar é a glória, a manifestação da glória de Deus. Então, para essa primeira lei, o que era essa lei? Ela só era a lei que dizia o que você podia e o que não podia fazer. Era mais o que você não podia do que você podia, né? Era mais não isso, não aquilo, não aquele outro, não aquele outro que você está pensando. Então é não, tem muito não ali. Porque era a lei da condenação do pecado, era a lei que te condena. O que Deus desaprova? Claro, tinha algumas leis dizendo o que você deveria fazer, como deveria ser o relacionamento, o que você deveria fazer se você visse o animal do teu vizinho que tinha fugido, se você encontrasse com o animal do teu inimigo, enfim, né? Haviam leis também do que eles deveriam praticar, mas era a lei da condenação, que nos condena como pecadores, que mostra o nosso pecado, mostra o ser humano e a nossa falibilidade, o quão falho nós somos. E aí, essa glória, essa manifestação de Deus, o povo ficou impactado com aquilo. O povo ficou atemorizado, com medo, pânico. Tanto é que Deus falou: ei, traz o povo que eu quero falar direto com o povo. O povo falou: ei, a gente não, hein? Vai você, Moisés, Deus fala contigo, depois você vem e fala conosco, porque esse Deus, do jeito que a gente viu, se a gente for lá, a gente morre. Vai você, fala com você que é íntimo dele lá, né? Vai você, Deus fala contigo, depois você vem e fala conosco, porque a gente não vai colocar o pé naquele monte não, né? Coragem do pessoal era incrível. Então o que acontece? A manifestação da glória de Deus.
ela repete no Antigo Testamento. Há um outro momento que a glória de Deus, ela acende. Existem outros momentos, só que eu vou destacar um, que acontece na inauguração do templo no Antigo Testamento. Veja agora Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. 2 Crônicas, Salomão havia construído um templo, né? Um templo de adoração, um templo de sacrifício, nos mesmos moldes do tabernáculo. Então ele construiu um templo, e quando foi fazer a inauguração daquele templo, a consagração do templo, acontece algo extraordinário. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Foi um momento extraordinário, foi um momento único novamente. Claro que já eram outras pessoas completamente diferentes, já, né, aquelas umas que viram a glória de Deus no deserto, era um povo, e a maior parte deles nem entrou na terra prometida, né, porque desobedeceram. Mas enfim, essa é a história para uma outra pregação. Agora, anos depois, os descendentes daqueles têm a oportunidade de construir um templo fixo agora, não mais o tabernáculo que Moisés tinha visto as medidas dele lá no deserto, né? Agora era uma construção fixa, e quando a consagração dessa construção, a glória de Deus vem sobre aquele lugar. A manifestação de Deus tão poderosa, tão tremenda, que todas as pessoas se prostraram ao chão naquele momento, glorificando a Deus, adorando a Deus, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Novamente um fogo, uma glória de Deus encheu aquele lugar. E aí você pensa: nossa, que tremendo. E você pergunta assim: tá, e essa glória, ela continuou lá? Ela ficou naquele tempo, naquela construção? Eu vou dizer: não. O que aconteceu com a glória de Deus? O que aconteceu com aquela manifestação da presença de Deus? Ela foi embora. Por que ela foi embora? Pecado. Hoje, João Maurício falou, existe uma coisa que impede a manifestação de Deus na nossa vida, que é o pecado. A desobediência. O povo se tornou desobediente, rebelde, não obedeciam mais a Deus, se afastaram de Deus. E de repente acontece o seguinte: Ezequiel, capítulo 10. Temos de teologia nessa hora. Opa, Ezequiel a gente leu agora, né? Já estão ligados. A saída da glória de Deus do templo. Ezequiel, capítulo 10, versículos 3 a 5. Ezequiel é um livro meio louco. Quando você vai ler, parece que está lendo um Apocalipse, né? Tanta coisa extraordinária também acontecendo, né? Hoje está vendo, a pregação é tudo sobre extraordinário, a coisa aqui é, né? Oh, glória. Então, Ezequiel capítulo 10, os versículos 3 a 5, diz assim: Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, e foi para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouvia do átrio exterior, lá fora, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Veja só agora nos versículos 18 e 19 do capítulo 10, diz assim:
Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se levaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória de Deus, ela sai de dentro do interior do templo, ela vai para o átrio exterior, e de repente os querubins vão subindo, e a glória de Deus vai subindo. Eita. Aquela mesma glória de Deus que se manifestou na consagração daquela casa, na consagração daquele edifício, agora a glória de Deus vai se retraindo, e de repente vai subir. E fica o quê? A aparência. Fica o quê? A construção vazia. Amado, eu creio que Deus está nesse lugar. E sabe por que eu creio que Deus está nesse lugar? Porque você